Salve galera, Pedro Paraíso falando aqui pra vocês por meio do YouTube, por meio do Facebook da Rádio Educadora, e eu vou utilizar um pouquinho desse espaço aqui para falar sobre futebol, principalmente sobre as equipes mineiras, né? Cruzeiro, Atlético, América. Vamos falar nesse espaço aqui, um novo espaço, né, para a gente discutir essas questões do futebol mineiro. Essa foi uma semana de Copa do Brasil para Cruzeiro e Atlético, e as duas equipes tiveram desempenhos ruins nas partidas válidas pela Copa do Brasil. O Atlético contra o Campinense, o Cruzeiro contra o São Raimundo de Roraima. Os dois se classificaram, avançaram à próxima fase, mas com 2 empates. O empate classificava a equipe visitante, como ambas as equipes foram visitantes, avançaram para a próxima fase, mas o desempenho ficou abaixo do esperado para as duas equipes, na verdade. Vamos começar falando sobre o Atlético. O Atlético visitou o Campinense, empate por 0-0, e a impressão que passa desse início de ano atleticano é que a diretoria, o Sete Câmara, o Rui Costa, os dirigentes do Atlético, eles meio que contrataram o Dudamel com uma dose de porque técnico estrangeiro tem dado certo no Brasil, porque deu certo ano passado, tanto com o Sampaoli no Santos, quanto o Jorge Jesus no Flamengo, e falaram assim, beleza, vamos buscar um estrangeiro também. Tentaram o Sampaoli, por questões financeiras acabou não dando certo, e aí trouxeram o Dudamel, que fez um bom trabalho na seleção venezuelana. Eu diria até um pouquinho mais que bom, um ótimo trabalho na seleção venezuelana, tanto na base, formando jogadores, tanto que você percebe que hoje tem mais jogadores venezuelanos se destacando no futebol, não só no Brasil, mas no mundo. Por exemplo, aqui no Brasil tem o Soteldo. O Soteldo é um venezuelano que jogou muito ano passado pelo Santos, já vinha de temporadas boas na Universidade do Chile. Então, os jogadores venezuelanos estão sendo melhores formados. O Dudamel levou a seleção venezuelana a um inédito vice-campeonato mundial nas categorias de base. Então, é um trabalho muito bom. Aí assumiu a seleção principal. Tem jogos muito bons no currículo, inclusive nas últimas 10 partidas sob o seu comando na seleção venezuelana, ele não perdeu. Então é uma sequência muito boa, e nessa sequência tem vitórias contra o Japão, tem vitória contra os Estados Unidos, então goleado inclusive sobre o Japão, né? Então, bom trabalho do Dudamel na seleção venezuelana, que inclusive parou o Brasil, né, na Copa América do ano passado. Vocês vão se lembrar, um 0-0 da seleção brasileira contra a Venezuela. O técnico era o Dudamel. E o que se percebe dos times do Dudamel? Ele sempre armou bem a sua defesa. Ele não é um treinador exclusivamente defensivista, mas a principal característica dos trabalhos dele é uma defesa sólida, é uma defesa firme, é uma defesa segura. E provavelmente é o que vem acontecendo, né? Ele primeiro no Atlético vai acertar a defesa. E isso já deveria ser do conhecimento tanto de quem contratou quanto da torcida. Basta fazer uma análise simples dos trabalhos dele. É claro que a Venezuela deu um passo à frente, goleou algumas seleções, tem boas exibições ofensivas, inclusive com mais posse de bola que os adversários. Mas a principal característica, principalmente quando ele pega um time de maior expressão, por exemplo, como foi o caso do Venezuela e Brasil que eu citei anteriormente, ele é um treinador mais defensivista. E aí a torcida do Atlético perde um pouquinho a paciência, porque o Dudamel precisa pôr o time pra frente, precisa pôr o time pra atacar, mas a prioridade dele, nos trabalhos dele, nunca foi essa. Então, parece que se contratou um estrangeiro e a torcida empolgada foi buscá-lo no aeroporto, mas parece que se contratou por se contratar, sem saber quem era. É claro
que o desempenho do Atlético não é bom. Não foi bom, não fez um jogo bom contra o Campinense e em alguns momentos mereceu até tomar o gol, né, da equipe adversária. Mas é início de trabalho. O Sampaoli foi eliminado em casa pelo Liverpool do Uruguai na Sul-Americana do ano passado. Teve uma eliminação inclusive contra o Atlético na Copa do Brasil, dentro de casa também. É normal essas oscilações em um time que acabou de mudar de treinador e precisa implantar uma nova filosofia. E além disso, o que eu falo que a diretoria não entendeu o treinador que estava trazendo, porque tem que dar peças necessárias para ele conseguir montar o seu elenco. É claro que o treinador, um bom treinador, vai saber trabalhar com as peças que tem, mas ele precisa de mais alguma coisa, ele precisa de jogadores no elenco. Por exemplo, uma coisa que ele não tem no Atlético e precisa é uma ligação entre o meio-campo e o ataque. O Dudamel, ele gosta muito desse jogador que liga esses dois setores. Ele gosta de jogar com centroavante fixo, que segura bem a bola, é bom finalizador. Ele fez isso muito bem com o Rondon na seleção venezuelana. O Rondon é um bom centroavante. Mas no Atlético ele tem, por enquanto, né, o Ricardo Oliveira e o Di Santo à disposição, que não vivem boa fase. Nenhum dos dois vive boa fase. Ele vai ter o Tardelli agora, tá trazendo o Savarino também. São dois jogadores basicamente com as mesmas características. Outro momento em que a diretoria do Atlético ela erra um pouquinho na avaliação, porque está trazendo o Tardelli, porque vai trazer o Savarino junto. São mais ou menos jogadores das mesmas características. Então, assim, parece que se contrata no Atlético por se contratar, para dar uma satisfação para a torcida, para simplesmente mostrar que estão trabalhando, não por avaliação. Enquanto se contratar por se contratar apenas, não com lógica, não com análise, não com fundamento, não pensando no projeto, o Atlético vai continuar trocando de treinador de 6 em 6 meses, vai continuar trocando de elenco a cada ano que passa, não vai manter uma regularidade, porque não vai achar essa regularidade em um trabalho de 6 meses. O Dudamel precisa de tempo, Não tem menos de um mês de temporada ainda e já estão pedindo a cabeça do treinador. É claro, é óbvio que a equipe do Atlético pode jogar um melhor futebol. Mas é lógico também que vão ocorrer essas oscilações e todo mundo tem que entender isso. Diretoria e principalmente a torcida. Para falar sobre o Cruzeiro é até um pouco mais complicado, porque o Cruzeiro vem de um rebaixamento à Série B e vem de uma mudança completa no elenco. É aquele slogan que a diretoria tem usado no sócio que lançou recentemente. É reconstrução. O Cruzeiro vive um momento, um processo de reconstrução, de total reconstrução. Então não adianta fritar jogador, não adianta fritar treinador, porque o momento é muito delicado. O que fizeram com o Cruzeiro foi um verdadeiro crime. Um crime. Porque deixaram a responsabilidade de um clube gigante na mão de vários garotos. O Cruzeiro estreou na Copa do Brasil contra o São Raimundo como ex-campeão da competição, o maior campeão da competição. Basicamente com um time sub-23. Com a maioria dos seus jogadores formados em casa e com alguns ainda tendo a sua primeira experiência de competição nacional pelo profissional. Isso é muito complicado. A transição de um jogador da base para o profissional, ela às vezes demora bastante. Nem todo mundo é um gênio, tipo o Neymar, que com 17 anos está destruindo no profissional. Na verdade, a maioria não é gênio. Então precisa ter paciência com todo mundo. A gente tem que cobrar mais de quem? Dos veteranos, que ontem foram mal. Edilson foi mal, o Léo foi mal, o João Lucas foi mal, o próprio Robertson também foi mal. Então a gente tem que cobrar mais desses caras que têm um pouco mais de experiência. Então é difícil demais cobrar do Cruzeiro, porque é um time de base jogando contra um time profissional. Ah, mas o time é de Série D, é o primeiro jogo dos caras da temporada.
mas isso ainda reforça mais a minha tese, porque o São Raimundo era franco atirador na partida contra o Cruzeiro. Tudo que eles conseguissem ali era lucro. Então vamos pra cima, vamos tentar. O Cruzeiro é um amontoado de jovens jogadores. O Adilson tem tentado dar padrão, tem feito até boas coisas nesse início de trabalho dele no Cruzeiro, principalmente usando conceitos modernos de ataque de posição. Às vezes o Cruzeiro se transforma num 4-2-4 para dar amplitude para o ataque. Isso é um conceito moderno, isso é puro guardiolismo, inclusive. Esse conceito de jogo de posição, de triangulação, é muito Guardiola, muito de posse de bola, de tocar para abrir espaço. O Cruzeiro tem tentado fazer isso. É claro que não vamos comparar o time do Adilson Batista com o time do Guardiola, né? Não seria leviano nesse ponto. Mas são conceitos que são utilizados no futebol moderno. E o Cruzeiro tem feito isso. O Adilson tem trazido isso para o treinamento. E é muito mais fácil você fazer com que jovens jogadores assimilem esses conceitos do que um monte de veterano como o Cruzeiro tinha no passado, um monte de cobra criada que, quando o Rogério Ceni tentou implementar conceitos novos, acabou sendo fritado e acabou sendo demitido, e toda a história vocês já conhecem. Então o Cruzeiro, assim como o Atlético, tem menos de um mês de temporada, e com o agravante, o Cruzeiro está se reconstruindo. O Edu é um jovem talento da equipe do Cruzeiro, não fez uma boa partida, mas não pode ser fritado por isso. O Alexandre Jesus, às vezes toma decisões equivocadas no meio do jogo, mas não pode ser fritado por isso. O Jonathan Robert é muito individualista às vezes, mas não pode ser fritado por isso. O Maurício faz momentos brilhantes na partida e depois se esconde, mas não pode ser fritado por isso, porque são jovens. São atletas que estão tendo sua primeira experiência no profissional agora. Eu já ouvi até um argumento nessa noite, né, que um torcedor estava conversando comigo e falou assim: mas o Atlético Paranaense joga o Campeonato Paranaense todo com o Sub-23 e não tem essa dificuldade que o Cruzeiro tem. Uma coisa é você ter que usar a base por obrigação, como o Cruzeiro tem que usar. Outra coisa é você usar a base por opção, como o Atlético Paranaense usa. É completamente diferente você colocar um garoto em campo e falar assim: amigo, o que você conseguir aí pra gente tá legal. A gente tá usando esse campeonato estadual como teste. O que você conseguir aí, vambora. O Cruzeiro não. O Cruzeiro está usando o campeonato estadual como parâmetro para formar um time para a Série B. O objetivo do Cruzeiro no ano é única e exclusivamente estar na primeira divisão em 2021. É o único objetivo do Cruzeiro. Se não classificar para a semi do Mineiro, eu acho que vai classificar, mas se não classificar, problema. Se ficasse para o São Raimundo, problema. O Cruzeiro não tem que pensar nisso. O Cruzeiro tem que pensar em formar um time para disputar a Série B. É o único objetivo do ano. Tudo que vier é lucro. A classificação para a segunda fase da Copa do Brasil é lucro. O Cruzeiro fazer bons jogos no Campeonato Mineiro é lucro. Passar de fase é lucro. Chegar numa final é lucro. Não se pode cobrar que a equipe do Cruzeiro seja o Cruzeiro, o rei de copas, o gigante, porque é um momento de reconstrução. O Cruzeiro foi destruído. O Cruzeiro foi destruído. Então o torcedor tem que abaixar um pouquinho o sarrafo, abaixar um pouquinho as exigências e começar a pensar que é uma reconstrução, vai começar do zero. O Cruzeiro está começando do zero. Mesmo que tenha a história que tem, os títulos que tem, isso ninguém vai apagar, isso ninguém vai tirar. Mas o Cruzeiro de 2020 é um Cruzeiro abaixo de Atlético, abaixo de América, inclusive, que o América vem com uma base até mais bem montada que o Cruzeiro do ano passado, manteve alguns jogadores, perdeu o treinador, é verdade, mas o estilo de jogo provavelmente vai se manter, então já tem uma base. O Atlético, por mais irregular que seja, tem jogadores experientes, tem uma base também do ano passado que não se desfez muito, tá conseguindo, na medida do possível, ser agressivo no mercado, contratar. O Cruzeiro não tem esse poder. O Cruzeiro não pode entrar numa briga, por exemplo,
para contratar um jogador que seja com qualquer clube do Brasil, porque o Cruzeiro não tem condição financeira. Lembrando que o Cruzeiro perdeu nessa janela de negociação um jogador para o Ceará, porque o Cruzeiro não tinha condição de pagar o que o Ceará tem. Então, são situações que o torcedor do Cruzeiro, embora seja difícil de assimilar, precisa entender. É um processo de reconstrução que vai doer, torcedor. Vão ser muitos jogos assim durante o ano. Muita tristeza, muito sofrimento, mas é necessário. Para a reconstrução é preciso limpar tudo que estava de errado, e o Cruzeiro está fazendo isso, e começar do zero. O Cruzeiro está fazendo isso. Mas precisa de paciência do seu torcedor para entender que o objetivo é subir. Então até abril, que é quando começa a Série B, o Cruzeiro precisa se concentrar em formar um time. Em descobrir, olha, eu preciso de um volante, preciso de um atacante, preciso de um zagueiro, preciso de um lateral. Não sei. É o momento de avaliar o que vai ser preciso para a Série B. E aí na Série B, tentar o objetivo principal do ano. Seja em primeiro, seja em quarto, em 2021, para a saúde financeira do clube, o Cruzeiro precisa estar na Série A. Então, tudo que é feito antes da Série B é única e exclusivamente para se preparar para a Série B. É isso aí. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem, deixem suas opiniões aqui também para a gente comentar. É bom a gente ter esse diálogo, ter essa conversa frente a frente. É isso, torcida. Um abraço e até a próxima.